Olá pessoal, tudo bem? Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Estamos aí dando continuidade ao nosso curso, promovido pela Bianchi, Instituto Professor Calazans, e toda a produção e edição do nosso colega amigo Sars, do canal Piloto. E hoje o módulo que nós vamos estudar, mais especificamente, é de investigação jurídica de acidentes aeronáuticos. Nós estudamos o módulo anterior, são os princípios, são os fundamentos da perícia judicial aeronáutica. Todos aqueles conceitos são, sim, importantes para que nós possamos consolidar aquilo que nós vamos estudar daqui para frente. Contudo, muito daquilo que foi passado vai ser, sim, enfatizado, tá? Então a gente precisa entender que esse curso ele tem uma visão bem diferente daquela investigação técnica com a finalidade de prevenção em acidente. Então, o perito aeronáutico, embora a gente possa falar também de assistente técnico, tá? E a concepção é a mesma. Então, numa visão judicial, você pode trabalhar como perito judicial, assessorando o juiz, ou você pode trabalhar como assistente técnico de defesa, assistente de acusação, e nós temos aí muitos profissionais mecânicos e outros profissionais da área da aviação trabalhando, dando assistência, consultoria a escritórios de advocacia e assim por diante. Então a finalidade é essa. Mais importante do que a função que você queira desempenhar, é importante a concepção, a mentalidade que nós estamos trabalhando aqui. Tá? E falamos já no módulo anterior que o anexo 13 é um anexo voltado para a aviação civil. Cuidado, isso precisa ser bem enfatizado. O anexo 13 não é direcionado à polícia, a advogado, a juiz, a promotor, ao sistema judicial como um todo. Então, o anexo 13 é um importante anexo, documento ligado à Convenção de Chicago, ou ACI, mas ele tem uma finalidade: investigar incidente e acidente de tráfego aéreo, tá? Ligado aí à Convenção Internacional, ao ACI, tá? Muito importante, e nós até dizemos que esse, de todos os anexos, esse é o mais complexo, é o que traz mais discussões, mais debates, principalmente quando se trata na sua aplicação dentro da investigação de acidente aeronáutico. E aí nós conversamos e vamos revisar isso aqui porque é importante, que o anexo 13, no item 3.1, fala que o único objetivo da investigação do acidente aéreo, tá, é a prevenção, tá, de acidentes e incidentes. E não tem o propósito, não é o objetivo dessa atividade apontar culpa ou responsabilidade. Lembrando, tá, eu vou enfatizar que isso aqui é o ponto alto da investigação judicial. Ele não é o objetivo. Lembrando que o anexo 13 tem um destinatário, e esse destinatário é os profissionais ligados à aviação. Tá? Então, uma que nós chamamos de investigação técnica. Os aerojuristas internacionais classificam isso de uma forma doutrinária, tá? Uma classificação doutrinária, dizendo que o 3.1 refere-se à investigação técnica, que é aquela investigação feita pelo pessoal, os investigadores técnicos de aviação, no Brasil o CENIPA, Estados Unidos o NTSB e assim por diante. Tá? Então, investigação técnica. Tá? E aí, muito cuidado, que o próprio anexo 13, no item 5.41, fala que todo procedimento judicial ou administrativo para determinar culpa ou responsabilidade deve ser independente da investigação de acidente aeronáutico. E aqui eu enfatizo, tá? Nós enfatizamos porque muitas pessoas, equivocadamente, por uma mentalidade já trazida dentro da concepção da comunidade aeronáutica e também do pessoal de proteção ao voo, já vimos isso, ouvimos várias vezes, que em se tratando de acidente aeronáutico não pode haver nenhuma outra investigação que não seja investigação técnica. Não. O próprio anexo 13, embora não discipline isso, a investigação judicial ou administrativa, embora não disciplina, prevê sim, contempla essa possibilidade. Claro que vai ser feita de uma forma independente da investigação de acidente aeronáutico. Então, está aqui
Isso é muito importante, que essa é a nossa praia, esse é o nosso fórum, esse é o nosso foco, o nosso objetivo. Não vamos fazer investigação técnica, não é o nosso objetivo, mas vamos trabalhar em cima dessas duas aqui, tá ok? E aí todo o procedimento judicial para determinar culpa e responsabilidade deve ser independente. Então, a investigação técnica elaborada pelas autoridades investigativas aeronáuticas não contempla culpa ou responsabilidade, mas a nossa praia, o nosso objetivo tem sim essa finalidade. E aí eu preciso enfatizar, Calazans, não existe essa classificação. Doutrinariamente falando, existe sim, né? Investigadores internacionais, aerojuristas internacionais, essa divisão ela já é assim consolidada em todo o Brasil, em todo o mundo. No Brasil não temos essa classificação e nenhuma lei não vamos encontrar, nem no Convenção de Chicago, nenhuma outra lei, até mesmo nenhum documento, mas é uma interpretação doutrinária internacional já consolidada. Essa investigação nós vamos conversar com ela, sobre ela bastante, mas o nosso foco investigação jurídica, tá ok? 3.1 e o 5.4.1. Então, quando se fala em investigação jurídica, não pode, não tem nenhuma, nós já falamos isso, né? Vamos repetir, não existe nenhuma convenção internacional, nenhum tratado internacional, nem nacional, nenhuma lei, nenhum dispositivo que proíba uma investigação jurídica, que é a nossa praia, tá ok? E aí, a investigação jurídica, por si só, ela se divide em duas partes, tá? Então, eu tenho a investigação técnica, que nós não vamos comentar aqui, mas a investigação jurídica, ela se divide em investigação administrativa ou judicial. Nós temos um acidente muito interessante, que nós vamos estudar aqui, que é o TWA 800, que ocorreu nos Estados Unidos, em 1996, onde uma aeronave explodiu logo após a decolagem ali em Atlanta. E naquele acidente nós tivemos vários órgãos realizando a investigação. Um deles é a FAA, que é equiparado ao ANAC aqui no Brasil. Então você pode ter uma investigação administrativa. A ANAC no Brasil ela pode fazer uma investigação para apurar infração administrativa. Um exemplo, vamos supor que uma determinada aeronave se acidentou por uma manutenção deficiente. Então, a manutenção deficiente pode ter havido uma infração administrativa da empresa que fez a manutenção ou até mesmo da empresa operadora, prevendo inclusive penalidades para isso. Então o Código Brasileiro de Aeronáutica prevê, né, punição nesse sentido. Então nesse caso, tá, a ANAC poderia sim, num acidente, fazer uma investigação administrativa. Por exemplo, o piloto fez um voo e estava com a carteira vencida, CCF, CMA, né? CCF foi na minha época, boa época, né? Com a sua carteira, né, vencida, seja técnica, ICAO, ou seja, se o piloto tiver alguma irregularidade, ele pode, num acidente ou um incidente aeronáutico, passar também por uma investigação administrativa para que a ANAC possa aplicar. Paralelamente, pode ter uma investigação judicial. Quem foi o culpado? Foi dolo? Isso nós vamos estudar melhor. Se foi culpa, o piloto teve culpa, não teve culpa, foi crime, não foi crime. Então, a investigação jurídica, tá, ela divide-se em administrativa e judicial. Nosso ponto maior vai ser a investigação judicial, mas nós vamos falar também sobre a investigação administrativa, principalmente quando nós estudarmos um módulo que é infração de tráfego aéreo. E às vezes as duas estão bem entrelaçadas. A gente vê o caso Mamona Assassina, que houverá um conflito se o piloto tinha cumprido ou não as regras de tráfego aéreo e assim por diante. Então, muitas vezes a investigação judicial ela é balizada na investigação administrativa. Nós vamos conversar sobre essas duas, embora o nosso foco maior vai ser essa. Mas cuidado, porque que nós criamos nesse curso um módulo de investigação de infração de tráfego aéreo? Porque muitas vezes você não chega a essa conclusão sem antes ter passado por uma investigação administrativa. Está aí a nossa finalidade de criar isso. Tá ok? Então vamos lá? Investigação técnica não é o nosso foco, embora
né, nós vamos trabalhar, vamos conversar sobre investigação técnica. O nosso foco está aqui, ó, com um foco maior ainda aqui na investigação judicial. Precisamos entender muito bem. Lembrando que qual é a diferença? A investigação técnica não apura responsabilidade ou culpa. Então a metodologia, tá, os procedimentos de investigação é bem diferente desse aqui. Tá? A gente precisa entender que a finalidade é diferente. Com certeza o modus operandi da investigação vai ser diferente. Tá? Investigação técnica, eu vou enfatizar isso para que nós gravemos bem. Tá? É uma pergunta que as pessoas me falam: Calazans, eu sou especialista em segurança de voo, às vezes já trabalhou como investigador, eu posso atuar como perito, né? Perito de uma forma genérica, considerando assistente técnico de acusação ou de defesa. Muito cuidado, nós já tivemos essa experiência de acompanhar processo judicial em que alguns especialistas em aviação, piloto, controlador, mecânico e assim por diante, até mesmo investigador de acidente aeronáutico, atuar como perito e não se dá bem. Por quê? Porque a mentalidade, o modo, o procedimento, ele é diferente. Então, nós podemos ser, até interessante que às vezes um especialista em segurança de voo atue como perito, mas muito cuidado, a mentalidade tem que ser trocada, o chip, né? Tem que trocar o chip, tem que virar a chavinha para entender que você não pode partir de uma concepção de não punição para uma de punição também, de apuração de responsabilidade civil, administrativa ou penal. Então, muito cuidado, né, com os modos. Nós vamos ver uma matéria aqui que chama Teoria da Conduta, que é nexo causal, como que se apura a responsabilidade levando em consideração a linha de desdobramento dos fatos. Então, o que acontece é o seguinte: muitos especialistas em segurança de voo não têm essa matéria que nós vamos ver, é essencial para o entendimento. Então, às vezes, um piloto, por exemplo, ou um especialista em segurança de voo, ele vai apurar uma infração administrativa dizendo que o piloto não estava com a sua carteira de habilitação em dia. Precisamos analisar. Uma infração administrativa não quer dizer necessariamente que ela tenha dado causa ao resultado. Então, desconhecendo teoria básica, fundamental, que nós vamos estudar ligado à teoria da conduta e o nexo causal, você não consegue ser um perito, não vai conseguir trabalhar nessa área. Então, o curso que é aplicado à segurança de voo para investigador, esses cursos e esses procedimentos não são suficientes para que você possa atuar como perito. E aí, essa mensagem que nós queremos transmitir principalmente para os profissionais da comunidade aeronáutica. Tá? Então nós temos uma imagem e nós vamos alcançar um outro ponto de vista. Existe uma falácia dentro da comunidade aeronáutica sobre investigação judicial, até uma repulsa, mas na realidade ela existe. Tá? Então nós vamos analisar os nossos conhecimentos de uma outra maneira. Então, se você sempre viu assim, está na hora de ver assado e vice-versa. A comunidade jurídica em geral, promotores, juízes, principalmente os advogados que queiram atuar, não teremos muitos problemas, né? Porque normalmente eles já não têm essa visão viciada de não punição. Então eles vão ver aqui que vão ter um entendimento fácil de toda a matéria. Mas faço aqui um clamor em favor da comunidade aeronáutica, seja qual for o profissional, piloto, controlador, mecânico, engenheiro e assim por diante, os especialistas em investigação técnica, que nós vamos estudar um outro assunto sobre uma outra ótica, tá ok? E aí eu enfatizo, investigação técnica e investigação jurídica, não vamos entrar aqui, não vamos estudar, entrar a fundo, nós vamos citar, vamos fazer comparações, vamos citar a Lei 12.990 e outras porções do anexo 13, tá? Mas a metodologia e a finalidade é diferente. Se a principalmente aqui, ó, como eu disse, nós veremos que a atual lei, né, a 12.990, nem fala mais sobre fatores contribuintes, usa um termo mais vago, possíveis fatores contribuintes.
Então, vai usar uma metodologia diferente. A finalidade é não punição. Nós vamos trabalhar com uma metodologia, trabalhando com teoria da conduta, com nexo causal, com dolo, com culpa e excludentes e assim por diante. Então, a metodologia que nós vamos aplicar, para quem é especialista em segurança em voo ou área similar, vai ter que, como eu disse, mudar o chip para nós entrarmos aqui. Ok? E a descriminalização. É muito comum, né, participarmos ou assistir, ouvir simpósio em favor desse assunto aqui, descriminalização de acidente aéreo. Quando se fala isso, estão falando o seguinte: olha, que um acidente aeronáutico não possa haver uma apuração de responsabilidade penal criminal. E nós sempre falamos que essa aqui é uma falácia, que um perito jamais poderá se valer dessa teoria. Porque para eu trabalhar com a descriminalização, embora muitos profissionais da aviação trabalham com esse tópico, como eu já falei através de simpósio, isso nunca vai acontecer. Porque para que isso aconteça, nós precisamos mudar todo, por exemplo, no Brasil, todo o sistema penal brasileiro. Nós vamos ver aqui que alguns dispositivos legais prevêem a responsabilidade penal. Então, quem trabalha com essa concepção, nós sempre falamos, né, está desvirtuando a realidade. E especialistas internacionais acreditam que isso nunca vai acontecer. Para que isso aconteça, há necessidade de mudar as leis internas. E eles entendem que nenhum país está interessado em mudar, tocar na sua soberania. Então, esse assunto aqui, nós precisamos alertar a comunidade aeronáutica que existe e sempre existirá. Dificilmente sairá de moda, ok? E aqui esse aqui é uma interpretação, o artigo 26 fala de investigação de acidente, o artigo 26 da Convenção de Chicago. E ele fala que, em caso de acidente, procederá um inquérito sobre as circunstâncias que provocaram o acidente, de conformidade, olha só que interessante, de conformidade dentro do permissível por suas próprias leis. Isso aqui é o artigo 26 da Convenção de Chicago. E ela traz uma explanação muito interessante. Quando houver um acidente, né, ocorrido dentro do Estado contratante, o Estado vai ali fazer uma investigação e vai proceder a um inquérito, essa palavra aqui é muito questionada, mas nós vamos manter essa palavra como inquérito, e proceder a um inquérito sobre as circunstâncias que provocaram o acidente, de conformidade dentro do permissível das suas próprias leis. Essa frase aqui, ela tem uma incidência muito importante. Por exemplo, no Brasil, né? O que nós temos aqui no Brasil? O artigo 261 do Código Penal Brasileiro diz: expor aeronave, embarcação ou aeronave própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir, dificultar a navegação marítima, fluvial ou aérea. Tá? Reclusão de 2 a 5 anos. Então, olha só, vamos voltar só um pouquinho aqui. Aqui está falando, a Convenção de Chicago está falando que a investigação vai ter uma abrangência dentro do permissível por suas próprias leis. Ora, se nós temos dentro do permissível das suas próprias leis, se nós temos no Brasil, não só essa lei, não só esse dispositivo, mas esse também, dentre outros, que prevê a punição penal em caso de acidente aeronáutico, quando o autor expõe a perigo, a criminalização está dentro da lei nacional e também está consoante, está ligado aí à Convenção de Chicago. Então é por isso que a descriminalização, ela é uma teoria que não vai pegar. E nós vamos trabalhar com essa concepção. Então, quando um juiz, um promotor, um advogado trabalha na área da criminalização, isso não tem nada de coerente. Não está contrariando a Convenção de Chicago, que fala dentro do permissível por suas próprias leis. Não está contrariando o anexo 13, que o anexo 13 prevê no 5.41 uma investigação judicial. E aqui a título de exemplo, o artigo 261 do Código Penal Brasileiro, tá? E aí nós vamos trabalhar também com essas teorias, mostrando que a finalidade, a metodologia da investigação jurídica é bem diferente. Então, a gente vê muitas vezes a comunidade de safety querendo entrar na área jurídica, que nós vemos aí um grande equívoco, um grande problema. A nossa concepção é os especialistas em investigação técnica que façam a sua investigação.
e pronto, acabou. E dolo, culpa, não é a praia dos investigadores técnicos, mas vira e mexe, a gente vê simpósio, profissionais que inclusive não têm formação jurídica consolidada, entrando nessa seara que é complicada. Então, alguns acreditam que acidente aeronáutico pode sim ser investigado só quando houver dolo, quando não houver culpa, não. Essa explicação também é falácia, tá? Aí eles veem muitos, né, tentam fazer uma comparação, um paralelo, ó, erro é culpa, tá? Então, erro não pode ser culpável, violação é ligada a dolo e assim por diante. Então, uma das teorias que corre na comunidade aeronáutica é essa. Então, quando for o piloto errar, aí tem os vários tipos de erro, é equiparado culpa. Culpa não deve ser penalizado. Ora, não, violação é dolo, então só quando houver violação. Mas, né, eles acreditam também que vem a negligência, né, estúpida, grosseira. São filosofias, modo de pensar que não coaduna com o artigo 26 da Convenção de Chicago. Por quê? Olha que interessante. No artigo 261 do Código Penal, prevê, no caso de culpa, parágrafo 3º, no caso de culpa, se ocorre o sinistro, ou seja, quando as pessoas falam que acidente aeronáutico deve ser punido em se tratando de dolo, ou quando o agente ele provoca por violação, ele deve ser penalizado. Em se tratando de culpa, não. Mas, quando a pessoa fala isso, ela está contrariando o Código Penal. Ora, se o Código Penal prevê culpa, não tem como a comunidade aeronáutica falar que em se tratando de culpa não haja responsabilidade. Aí nós comparamos a falácia do candidato a vereador, que ele vai na televisão e fala: se eleito for, eu vou criar a pena de morte. Não pode. Pena de morte, um vereador não pode fazer isso, porque não faz parte do limite do município. É o Estado, e mesmo porque é cláusula pétrea. E aí ele vai ter que mudar a Constituição, é complicado. Então, quando um vereador ele vai para a televisão e fala: volta em mim que eu vou fazer com que os prisioneiros trabalhem forçados, também é outra cláusula pétrea, não dá para forçar. Ele não é um vereador que faz essa mudança, precisa haver uma constituinte, e é mais complicado. Então, a mesma coisa, quando a comunidade aeronáutica faz um movimento no sentido de que não deva haver responsabilização em se tratando de modalidade culposa, eles só não explicam como é que vai fazer perante o Código Penal essa mudança. E o Código Penal está consoante com a Convenção de Chicago, que a Convenção de Chicago diz, em outras palavras, vou traduzir: olha, o Estado contratante vai fazer uma investigação de acidente aeronáutico. E se a sua lei permitir, dentro do permissivo da sua própria lei, se a lei permitir que haja uma responsabilização, que faça também. Ora, se nas leis internas houver punição para caso de culpa, faça isso também. Então, quando nós temos no Código Penal a modalidade culposa para caso de sinistro e acidente aeronáutico, expor a perigo a aeronave, não tem como falar em descriminalização. O que nós precisamos trabalhar é de uma forma inversa, preparar a comunidade aeronáutica para que não cometa nenhuma conduta que tenha uma consequência, um acidente que seja doloso ou culposo, ok? E aí, Gerardo Ford, um dos grandes especialistas da área, em um grande simpósio, ele falou: eu estou em dúvida de que no futuro próximo, né, os estados, né, as nações, os países, vai abrir mão da sua soberania em termos das leis criminais. Olha o que ele diz. Ele não acredita, diante de tudo que eu acabei de falar aqui, que a Convenção de Chicago, ela permite que se faça uma investigação com a finalidade de apuração criminal, né? Ela permite. Se o Brasil tem, ok, e muitos outros países têm. Então, para que falem descriminalização, precisa haver uma mudança nas leis internas. Então, no Brasil, a gente mudaria o 261 do Código Penal, 121, a lei de contravenção e assim por diante. Então, ele não acredita que os países vão abrir mão da sua soberania, né,
das leis internas para que faça essa mudança. Ele falou isso e eu também acredito nisso. Então, diante dessa falácia que é pregada sobre a descriminalização, muitos juristas internacionais acreditam que, na realidade, a comunidade aeronáutica não está buscando uma descriminalização, está buscando uma impunidade. Isso aqui, principalmente por muitos promotores, é altamente debatido, que eles não acreditam nisso, mesmo que é ilegal uma descriminalização em se tratando de acidente. Então, essa teoria da descriminalização tem sido entendida por muitos juristas como a busca da impunidade. Ok? E aí também, essa é uma frase muito interessante que percorre os aéreos juristas. Você não tem nada a temer se você não fez nada de errado. Tá? Então, por que você está temendo uma criminalização em se tratando de acidente ou incidente? Se você não fez nada de errado, você não tem nada a temer. Com essa filosofia, esse modo de pensar, a criminalização ela tem sido, sim, acentuada em se tratando de acidentes aeronáuticos, né? Então, nós temos esse livro aqui, ele traz essa concepção e muitos casos de acidentes que tiveram uma repercussão dentro da concepção da criminalização. E ele mesmo fala uma coisa interessante, olha o que é falado aqui. De 1956 a 1999, 43 anos, houve, na atividade aérea, 27 processos criminais. Em apenas isso em 43 anos. Depois, em 9 anos, houve 28 processos criminais. O que ele quer dizer com isso é o seguinte: com o tempo, com o avançado tempo, tecnologia, a gente está vendo que a própria justiça, sendo mais atualizada também, que a criminalização em se tratando de acidente aeronáutico tem só aumentado. Embora a comunidade aeronáutica bata nesse assunto da descriminalização, nós entendemos que ela tem sido ineficaz e ineficiente. E nós estamos aqui para trabalhar dentro da concepção. A criminalização veio para ficar e está aumentando. E nós podemos trabalhar como perito em várias frentes. Uma das frentes que nós chamamos de direito preventivo. Preparar a comunidade aeronáutica para que ela mude a sua conduta para evitar dissabores jurídicos. Inclusive, nós sempre falamos que se muitos pilotos soubessem que a sua conduta pode resultar em criminalização, ele mudaria a sua conduta. Então, o nosso trabalho não é só trabalhar como perito na busca de criminalizar os profissionais da atividade aérea, mas também traduzir, passar uma concepção jurídica para que eles evitem esses dissabores. Ok? E nós não temos nada a temer. O que nós precisamos, na realidade, é se preparar para esse grande momento. Então, vamos lá? Você que é perito, tem a intenção de ser perito, assistente técnico, nós precisamos trabalhar com essa concepção e vamos ver que a busca de responsabilidade jurídica, ela é presente. E não temos nada a temer. A comunidade aeronáutica, nós vamos preparar por isso. E aí, é uma outra citação também do Gerardo Fora, que ele fala, isso é o ponto alto do nosso curso. Todos nós, sejamos nós pilotos, controladores, investigadores, mecânicos, engenheiros, reguladores, nós vamos trabalhar aqui, muito importante aqui, reguladores, né? E assim por diante. Nós certamente vamos sofrer muito se nós ignorarmos essa crescente crise. Ele se refere ao seguinte elemento: olha, não tem mais como ignorar a criminalização. Então nós sim, profissionais da aviação, precisamos trabalhar em favor disso, com conhecimento. Evitar não tem como. Nós acabamos de mostrar que está havendo um crescimento. O que nós podemos fazer é o seguinte: nós vamos sofrer se nós ignorarmos essa crise. Tem muitos, às vezes, eventos, e eu já tive a oportunidade de ver isso, que eles proíbem simpósios de segurança de voo, já vi isso acontecer, eles proíbem que o assunto direito aeronáutico seja mencionado. O fato de fechar os olhos, né, está parecendo aquele animal, né, aquela ave que esconde a cabeça dentro do buraco, não estou vendo nada, ela acha que não vai ser vista. O fato da comunidade aeronáutica não querer ver o que está acontecendo em termos jurídicos, isso não quer dizer que os juristas não nos verão.
Então não tem como ignorar. E vamos sofrer. E nós temos visto pilotos no Brasil, controladores também, sendo processados por desconhecerem as consequências jurídicas de suas atividades. Então não tem como essa de tapar os olhos, não dá mais para fazer isso, tá ok? E a gente pode sim evitar situações semelhantes a essa aqui. Terminando a nossa aula, nós precisamos ver no mesmo cenário duas mensagens. E o que nós vamos... Uma você já conhece, né? Principalmente aquele que trabalha na comunidade aeronáutica. E hoje, a partir de hoje e nas nossas aulas posteriores, nós vamos enfatizar isso aqui, tá ok? E nós estamos já terminando a nossa aula e fazemos o convite para que você entre em contato com o nosso site e conheça todos os nossos outros produtos relacionados a perito judicial aeronáutico, direito aeronáutico, aviação em geral, como fraseologia e assim por diante. Para qualquer dúvida, faça contato conosco, né? Sempre lembrando que a nossa aula não se resume na aula propriamente dita que você está estudando. Haverá outro momento onde nós vamos debater casos e aí sim nós vamos consolidar o nosso aprendizado, ok? Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.